Olá para você que acessa o Acupuntura Brasil e vem acompanhando esse curso de medicina chinesa, os introdutórios de medicina chinesa. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros, webmaster e fundador do site desde 1995, compartilhando o conteúdo com vocês, toda parte do mundo que entendam língua portuguesa, e tem pessoas que falam espanhol também, hablam espanhol e acessam o site também com o objetivo de adquirir os conhecimentos. Esse curso, né, a gente continua na aula de hoje falando um pouco sobre Tao, ou Dao, né, em D de dado, ou T, é o mais famoso no Brasil, de Tao, e Yin Yang. Um assunto extremamente extenso. Vamos procurar simplificar ao máximo para que você tenha a informação fundamental do fundamental, porque Tao e Yin Yang são nomes de escolas filosóficas que tem centenas de livros, enfim. E essa filosofia é a base, né, da medicina chinesa. Então, do Yin Yang deu origem ao I Ching, né? E o I Ching ele tem uma forte influenciou muito o confucionismo. O confucionismo ele sofreu uma revisão um milênio mais ou menos depois dele ter surgido, e no que se chama neoconfucionismo. E esse neoconfucionismo, ou novo confucionismo, da dinastia Song, mais ou menos, os pensadores daquela época, eles, naquela época já tinha entrado o budismo na China, inclusive, eles formularam a maioria das teorizações que se encaixaram na medicina chinesa, né? A dinastia Song, mais do que na dinastia Han, quando foi escrito, supostamente compilado ali, o livro do Imperador Amarelo, né, que é a base do nosso estudo em medicina chinesa. Na dinastia Song, lá por volta de 1000 depois de Cristo, você tem, pela primeira vez na história, o interesse de imperadores, né, a mais alta nobreza, em praticar a medicina, uma forma de benevolência. Isso não acontecia nas dinastias anteriores, inclusive na dinastia Han, né? Isso era restrito aos doutores imperiais, ou uma coisa até fora do palácio. Mas na dinastia Song foi quando a nobreza, alta nobreza, o imperador, né? Você tem relatos do imperador dando medicamento para nobres, assim, pela primeira vez na história. Então, para apoiar toda essa prática, né, sancionada pelo Estado, muitos pensadores fizeram revisões em cima dessas teorias todas que a gente vai ver agora. E a gente herdou muita coisa, né, dessa teoria já pronta. Nos livros que a gente tem hoje de medicina chinesa, isso já vem prontinho, mas é importante, quem gosta, né, e com o passar do tempo, 10, 15 anos de carreira, se você ama a medicina chinesa, invariavelmente você vai cair na filosofia. Até menos tempo, né? Eu recomendo sempre já tentar fazer isso do começo. Algumas pessoas acham, história, filosofia. A filosofia é a forma que você pensa, né? Foi como as coisas surgiram, né? Então, se você entende a forma que o povo pensava naquela época, você entende o que você está praticando, né? Então, começamos a aula com esse Toumu, o túnel por onde nasce o tempo e o cosmos. São a imagem da dinastia Qin. Tao é ao mesmo tempo o caminho, o caminhante e o ato de caminhar. Filosoficamente pode ser interpretado como o absoluto. Essa é uma das interpretações. Então, Tao, esse caractere que está ali em vermelho, em branco, né, dentro do círculo vermelho, ele passa a ideia de um caminho, né, um pé ali, parte esquerda e abaixo, e uma pessoa caminhando dentro desse caminho. O taoísmo é uma tradição espiritual que propõe o retorno do homem a um estado de consciência e vida plena, ou seja, o retorno dele ao Tao. Os meios para o retorno ao Tao englobariam as artes, a lei e o caminho, ou seja, o próprio Tao. As artes procuram restaurar o equilíbrio das energias da pessoa,
através de conhecimentos de saúde, como é o nosso caso, a medicina chinesa, oráculos, destino, de leitura da natureza, observação da natureza e do homem. Através da observação da natureza, e considerando que o homem é integrado à natureza, o homem é o espelho da natureza, é que se tem a construção do pensamento da medicina chinesa. Uma doutrina chamada, uma ideia central chamada Tian, Ren, He. O homem, Tian é céu, Ren é homem, He é como um, unidos como um. Então, o homem e o céu unidos como um, integrados. E aí você faz a leitura da natureza, observa a natureza e puxa da natureza aquelas imagens e cria analogias. Isso resulta na visão chinesa, por exemplo, os meridianos são como rios, acidentes ósseos que são como montanhas. O corpo inteiro ele é metaforizado na medicina chinesa e na cultura chinesa, e também tem um aspecto de números, da matemática. Você tem aqueles cálculos de tartaruga mística, que a gente pode ver isso mais para frente, se você não conhecer, cálculos astrológicos para ver o destino, todo o Feng Shui que se faz ali para uma pessoa se faz baseado em cálculos da hora do nascimento, do local, da posição geográfica, enfim. Essa é a maneira com que os chineses pensavam e ainda pensam de certa forma. Perdão. Fá seria o conjunto de métodos místicos, engloba números também, né? E que restauram a ordem, a organização, a lei interior e exterior através da força espiritual. Um sinólogo chamado Marceau Granet, que ele fala que para os chineses os números eles não são meros operadores aritméticos, eles são emblemas, eles têm uma força própria, os números. Então você usa os números, opera esses números como uma forma de operar as forças do universo. Então, essa visão chinesa. Por isso que tudo na medicina chinesa, você lê o livro do Imperador Amarelo, você vê muito número ali também, né? Sequências, por exemplo, capítulo 54 que fala sobre agulhas, falando sobre o 1 é o tal, o 1 é o céu, o 2 é a terra, o 3 é o homem, o 4 são as 4 estações, enfim, ele faz uma sequência numérica que mostra a importância dos números na cultura chinesa. E o Tao, como meio, tem na meditação o caminho espiritual por excelência. Então é o esvaziamento da sua mente, a ausência de desejos, a ausência de ambições. Isso seria o caminho a viver com simplicidade, frugalidade. Seria o caminho do Tao, né? Uma das formas de você alcançar o Tao. Você vai num templo taoísta mais tradicional, fizeram muitas reformas aqui na China, e aí os templos taoístas estão parecendo uma Disneylândia, né? Para ganhar dinheiro com turismo. Mas se você vai nos templos mais taoístas mesmo, originais, você vê que a arquitetura, o estilo de vida, é tudo integrado à natureza. O templo até não aparece, não é só aqueles templos espetaculares, ele parece assim, meio que incrustado ali, fazendo parte da paisagem. Ele parece uma camuflagem, digamos assim, porque é uma maneira de simbolizar a integração do homem com o meio ambiente, o Tao, né? Para a medicina tradicional chinesa, como é o nosso caso aqui, o Tao é um princípio gerador, um estado de vazio absoluto, onde o Qi existe em forma contínua. Isso é muito importante, essa noção do Qi, o Tao como sendo Qi em forma contínua, é de uma época mais recente, ou seja, menos antiga, né? Na China, como tudo é muito antigo, seria de uma época de 1000 anos atrás, na dinastia Song, quando se reformulou a leitura do taoísmo, do confucionismo, porque já naquela época já havia a entrada do budismo na China. Então o budismo ele entrou na China via Índia, né, e revolucionou aí a forma de pensamento
tradicional, né, chinesa, que era taoísta e confucionista. Tem também moísmo, né, enfim, mas os principais, aquelas formas que eram sancionadas pelos imperadores, era taoísmo e confucionismo. Aí entrou o budismo, que passou a competir, né, com o taoísmo e o confucionismo como uma forma de pensamento. E aí vieram os neoconfucionistas nessa dinastia Song e fizeram uma fusão, né, de vários conceitos. Então, muito desse estado de vazio absoluto, Qi em forma contínua, pertence tanto ao taoísmo quanto à visão budista também. Né? Implica essa visão mais reformulada. Né? Então a gente tem um filósofo, né, o nome de um filósofo dessa época, o Zhang Zai. Você pode procurar na Wikipédia, por exemplo, Zhang Zai, Z-H-A-N-G, espaço Z-A-I, Zhang Zai. Ele que formulou essa ideia de que o universo seria Qi em forma contínua. E um ser humano seria um agregado de Qi. Um gato seria outro tipo de agregado. Uma pedra seria um agregado. O ar seria o Qi, mas em forma desagregada. A água também seria um Qi em um formato mais líquido, menos sólido. Mas tudo seria Qi. Então, essa é uma ideia mais recente dentro da medicina chinesa. Isso explica, né, essa ontologia, digamos assim, explica por que ela é muito útil para a medicina chinesa, e a medicina chinesa abraçou isso como uma ontologia, como uma forma de explicar o mundo, de entender os fenômenos. Por quê? Isso explica, inclusive, como a acupuntura funciona em animais, né? Já que não é uma coisa exclusiva do homem, o universo inteiro ele é Qi, né? Então você pode fazer intervenções ali clínicas em animais com acupuntura, ervas, enfim, massagem, e tem um animal que não é sujeito a sugestão, placebo, essas coisas, ele responde bem ao uso da acupuntura, né? Veterinário, está aí, né? Há muitos anos já consolidada. Seguindo aqui, então, o Tao, eu já estou usando a palavra com D para que você possa se acostumar que existe Tao com T e Dao, significam a mesma coisa. O Dao gera o Yin e o Yang. O Yin e o Yang geram os 5 movimentos. E os 5 movimentos geram as 10.000 coisas. Essas 10.000 coisas é uma simbologia para tudo. Tá? O chinês, quando usa esse Wan, né, Wan Wu, seria todos os seres do universo. Não 10.000 certinho, mas todos os seres. E os 5 movimentos, que a gente vai ver em outra aula, né, ou 5 elementos, como alguns preferem chamar, e os autores mais modernos chamam de 5 agentes, ou Wu Xing mesmo. Né? Se você entender o que significa o termo, você não precisaria traduzir. Então pode chamar de Wu Xing mesmo. Seriam parte dessa cosmologia, né? Dessa forma de configurar a ideia de universo. Então, os chineses configuraram a ideia de universo deles centradas no homem e através de correspondências, né? Tudo correspondendo. O ser humano tem todos os espaços do ser humano tem um correspondente no universo. Então, fazendo analogias, metáforas e comparando isso e modulando isso com o uso de números, né? É muito importante essa noção. Vamos ver um pouco sobre Yin e Yang. O Yin e o Yang, a gente já comentou na primeira aula um pouco, a gente aprofunda um pouquinho mais agora. Os fenômenos da natureza foram classificados em 2 polos opostos. O Yin seria o polo negativo, mas para efeito de referência apenas, e o Yang como positivo, um efeito de referência. Aqueles que apresentam características como força, calor, claridade, superfície, grandeza, dureza, peso e etc., pertencem ao Yang. Ao contrário, os que apresentam características opostas seriam o Yin. Então, o masculino, por exemplo, é Yang e o feminino é Yin, mas você não pode dizer que feminino é negativo. Algumas pessoas interpretam isso como uma visão machista, pejorativa. Não.
é apenas uma referência como uma pilha, né? Tem um lado positivo, um lado negativo, apenas para referenciar. Nessa tabela aqui você vê as correspondências da natureza no homem e nas características das doenças. Já apresentei essa tabela na primeira aula, então vamos rever essa tabelinha. O Yang seria o Sol, o dia, o céu, o homem, verão, calor, sul e norte. No corpo humano, como eu acabei de falar, tudo tem correspondências, né? Seria a superfície externa do corpo, a região dorsal, a porção supradiafragmática, ou seja, acima do diafragma, e as vísceras energéticas, ou seja, intestino grosso, vesícula biliar. A gente vai ver isso na aula de Zhang Fu, seriam os Fu. Tá? Zhang e Fu se dividem em Zhang, órgão, e Fu, víscera. Então seriam os Fu, Yang. As características de uma doença Yang, que seria uma doença que gera agitação, uma doença muito forte, os sintomas muito fortes, quentes, uma febre forte, sequidão, hiperfuncionamento, como um hipertireoidismo, né? Hipertireoidismo seria Yang, e uma doença aguda. E o Yin seria todo o contrário, né? Vamos detalhar aqui para salvar um pouco de tempo, seria tudo que é contrário ao Yang. Né? No caso do corpo humano, incluiria o sistema sanguíneo, 5 órgãos, infradiafragmático, abaixo do diafragma, né? A região profunda do corpo. As doenças seriam doenças crônicas, um hipotireoidismo, toda doença que gera hipofunção seria Yin, e por aí por diante. A gente já viu isso na primeira aula do curso. A teoria do Yin-Yang abrange 3 itens. Nos estados de tranquilidade, o Yin e o Yang estarão em harmonia. Nos estados de agitação, o Yin e o Yang estarão em desequilíbrio. Em nenhuma substância observar-se-á desenvolvimento e endurecimento se houver predomínio de Yin ou Yang isoladamente. Seria a segunda característica. Quando o Yin está em excesso, o Yang estará em deficiência. Ao contrário, estando o Yin fraco, o Yang vai se encontrar forte. Eles são opostos e relativos, né? 4 aspectos do relacionamento Yin e Yang. O primeiro deles seria oposição, o segundo, interdependência, o terceiro, consumo mútuo e o quarto, interrelacionamento. Isso é importante porque tem reflexo na parte clínica, né? Oposição, vamos entrar em detalhes. Yin e Yang são estágios opostos de um ciclo e estados de agregação que compõem a força motriz de todas as modificações, desenvolvimento e deterioração na nossa vida e na natureza também. A oposição é relativa, uma vez que no seio do Yin, como você vê naquele gráfico ali embaixo, no seio do Yin está a semente do Yang e vice-versa. Então, no ponto máximo daqueles 2 peixinhos ali, que compõem esse diagrama chamado Taiji Tu, né? Esse Tu é de diagrama, Taiji seria o Tai Chi, né, que a gente chama de Tai Chi Chuan, é o suprema harmonia, né? Esse Taiji, no seio ali da parte branca, você vê um pontinho preto, e o inverso também. Isso representa que nada é absoluto. Você não tem o absoluto, é sempre relativo. No máximo de um estado ele vai reverter para o outro. Existe na física, por exemplo, processos de fusão de um átomo, ou seja, você produz calor, energia, fissão, né, a frio. Né? Você vai esfriando aquele átomo até ele rachar. E aí, quando ele racha, produz uma quantidade enorme de energia. Ele vira, né? Passa a ser Yang. Então, é um exemplo. E existem casos também na saúde, né, de doenças que são muito agudas, causam agitação, enfim. E aí, se elas persistem por um grande tempo, o paciente acaba entrando numa fase crônica, né, de deficiência. Ele vai esgotando as energias dele e vai ficando... Aquele quadro de agitação vai virando um quadro de exaustão, debilidade muito grande. Interdependência. Segundo aspecto. Não pode haver dia sem noite. Não há
energia sem matéria. Não há contração sem expansão. Então, um depende do outro. É claro nessa situação essa segunda característica de interdependência. Consumo mútuo. Yin e Yang estão em um estado, desculpe, faltou ali um T, né, constante de equilíbrio dinâmico. Caso esse equilíbrio seja alterado, podem ocorrer 4 situações. Isso é importante porque já entra na parte clínica. Preponderância do Yin, a pessoa está Yin demais, pode gerar uma situação de frio, né? A pessoa sentir frio, enfim. Preponderância do Yang, debilidade de Yin ou debilidade de Yang. Isso vai gerar 4 tipos de orientação terapêutica diferentes, né? Que vão nos orientar a usar pontos de acupuntura diferentes, vão usar ervas diferentes, estratégias de tratamento diferentes. Ou seja, a estratégia para você tirar um excesso de Yin, ou seja, o paciente recebeu um ataque de frio, ele está com frio, excesso de frio, vento e frio no corpo, isso é Yin, né, o frio. Você tem que tirar esse excesso de Yin. São pontos diferentes. Outra coisa é você eliminar um excesso de Yang. O paciente pegou uma insolação, ou então ele está com um estado de agitação muito grande, a face toda vermelha, a língua vermelha, agitado. Você tem que tirar esse calor. Outra seria tonificar o Yin, é o chamado calor falso. A gente vai ver isso mais para frente. Ele não tem frio suficiente e por isso aquele calor, aquele Yang do corpo dele fica aparente. Não é que entrou um calor, né? O paciente geralmente é calorento, né? Mas nesse caso ele tem menos energia Yin para segurar o Yang. Então o Yang natural dele, sem a necessidade de entrar nenhum tipo de energia externa, o Yang natural, o calor natural dele é maior do que o frio para segurar, para equilibrar. Então ele é calorento, esse paciente. Então você tem que tonificar o Yin. Ele tende a ter boca seca, pele seca, cabelo ressecado. Então a orientação terapêutica não seria eliminar esse calor aparente que ele sente. Você está eliminando um calor que é natural dele. Você está matando o paciente, digamos assim. Você está tirando o calor dele, né? Natural. Seria tonificar o Yin para que ele não se sinta tão calorento. É diferente isso do que um paciente que chega no consultório totalmente avermelhado, toma uma insolação, com agitação mental. Aí seria um calor perverso, um calor externo. Pode acontecer com mais frequência, ou seja, os pacientes que não têm energia Yin, ou seja, não tem esse frio natural para se equilibrar com o calor natural dele, ele fica mais propenso à invasão de calor, obviamente, né? Se você já não tem frio nem para segurar, nem para equilibrar o seu próprio calor, quando você se expõe a uma situação de calor, você não aguenta. É diferente de outras pessoas que têm o inverso, né? Ou, por exemplo, um idoso que se agasalha bastante, ele tem mais frio no corpo, ele tem menos Yang, né? Com licença. Perdão. Ele tem menos Yang no corpo para equilibrar esse Yin. Então ele é mais friorento, né? No caso do idoso seria essa última situação ali. Ele tem que tonificar o Yang, fazer moxa bustão, tomar algumas ervas que são mais quentes, se agasalhar. Porque no caso de um idoso ou de uma pessoa mais friorenta, com deficiência de Yang, né, ela será mais friorenta porque o calor natural do corpo dela é menor. Então o frio natural dela fica mais aparente. Então ela é mais friorenta porque ela já sente um frio natural. Ela tem menos calor para aquecer o corpinho dela. E se ela se expõe a um ar-condicionado, né, ou a uma situação de frio, ela vai ficar muito mais incomodada do que qualquer outra pessoa que tenha o equilíbrio entre o Yin e o Yang, ou que seja o inverso. O cara que é calorento, ele fica ali sem camisa na frente do ar-condicionado, numa boa, e às vezes sofre lá um resfriado, uma torcicolo, mas
não se incomoda tanto quanto uma pessoa que é friorenta. Compreende? Você não vê um idoso friorento na frente do ar-condicionado, se refrescando ali. Vai pegar uma pneumonia e vai morrer em 2 dias. Entende? Já em outras situações ocorre o inverso. Então vocês conseguem entender que são 4 situações e orientações terapêuticas diferentes, nesse caso, por essas situações. Uma é uma energia yin em excesso, outra é uma deficiência de yang. Né? A deficiência de yang vai aparentar que é um frio, mas é um frio chamado frio falso, frio aparente. Né? O inverso com o calor. Isso é muito importante, isso vai aparecer na clínica. Tá? Aí eu fiquei mais tempo aqui nesse slide. Por fim, o interrelacionamento, as transformações entre yin e yang ocorrem a partir de determinados estágios de desenvolvimento dependentes de amadurecimento interno e influência externa. Germinação de uma semente, por exemplo, né? E também no seu devido momento ideal. O pássaro só sai do ovo quando estiver amadurecido. A criança se transforma num adolescente, com maturação sexual, também em um tempo determinado, né? Quando o corpo está pronto, amadurecido para isso. E, enfim, isso vale para todos os processos dentro do corpo humano. O yin e o yang no corpo humano. O yang seria relacionado à cabeça, à superfície do tronco e os 4 membros. É importante isso, porque às vezes a doença ela afeta uma determinada parte do corpo. Você tem que saber se ela está afetando uma parte yin ou yang. Já o yin seriam os órgãos internos, que seriam correspondentes, os zangfu, né, que seriam correspondentes aos órgãos e vísceras da medicina moderna. Analisando a superfície do corpo e os 4 membros, ou seja, como eu falei na primeira aula, que tudo é relativo. Se você olha para um ser humano, a cabeça dele é yang, o pé seria yin, em relação ao corpo. Mas se você olha para o pé da pessoa, o peito do pé, ou seja, a parte de cima, é yang, e a sola seria yin, em relação ao pé. Você compreende? Então, analisando o corpo humano, o dorso do corpo humano é yang. O abdômen e o peito da frente seria yin. A parte lateral de um membro é yang, aquela parte que você usa para se defender de golpes, né, em arte marcial. A parte de fora ali do braço, da perna. Você raramente usa a parte de dentro, né, a parte interna. Seria a parte yang, porque a parte que está mais preparada para receber paulada, digamos assim. Quando você está numa situação de que você está, inclusive, indefeso, né, o que você faz normalmente é cobrir a sua parte yin, né, o abdômen e peito, ficar naquela posição fetal. Né, e a pessoa vai dando paulada ali nas costas, em outros lugares, mas você fecha a parte como se fosse um feto, se protegendo a parte yin, ou seja, protegendo a entrada dos órgãos internos. Então isso também tem uma relação com arte marcial. Né? O seu lado medial seria yin. Isso você vai ver na frente quando chegar na aula de meridianos, que os meridianos yang passam também na parte lateral, os yin passam na parte medial. Isso tudo tem uma correspondência real no nosso corpo. Analisando os órgãos e vísceras, as vísceras, chamadas Fu, têm com a sua principal função de condução e digestão de alimentos. Seriam os órgãos ocos. Né? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, seriam yang. As vísceras são órgãos de trânsito, ou seja, o estômago uma hora está cheio, mas daqui a pouco ele está vazio. O intestino delgado, uma hora está cheio, depois ele pode estar vazio. O intestino grosso, uma hora está cheio, depois você defeca ele está vazio. Então são órgãos de trânsito. Eles são yang. Eles fazem a transformação, eles fazem a absorção dos alimentos. Agora os nutrientes, enfim. Quem armazena e controla a energia vital seriam o zang, fígado, rim, coração, pulmão e baço. Então esses seriam os órgãos compactos do corpo. Né? Enquanto um seria o oco, o fu, os zang seriam órgãos compactos, maciços, né? Seriam yin. Então termina aí a nossa apresentação com aí os 3 tesouros que a gente já
comentou na primeira aula, assim, a foto aí, esses 3 caracteres no meio seriam os 3 tesouros, Jin, Qi, Shen. Né? O Jin seria a essência, o Qi seria a energia, e o Shen seria o espírito, a alma, a mente. E aquele senhor no meio ali está uma representação meditando, guardando os 3 tesouros ali na região do umbigo, chamada Dantian, né? Uma forma de Qigong. Do lado esquerdo você tem Huangdi, uma figura lendária, mítica, né? Na verdade ele não viveu nesse período aí, apenas uma figura lendária. E do lado direito você tem Li Zhijian, foi autor do Ben Salgamu, que é a primeira enciclopédia, uma obra magnífica, né? E enorme, né? Gigantesca, catalogando plantas, animais, vegetais na China e também na Ásia. E essa obra o Li Zhijian foi citado por Charles Darwin, o pai lá da teoria da evolução, citou a obra do Li Zhijian como sendo um dos mais imponentes e importantes trabalhos sobre ciências naturais da história da humanidade, segundo Charles Darwin. Tá? Então, a China tendo um papel fundamental com as suas teorias e filosofias nessa questão de construir uma visão de mundo mais ecológica, mais integrada. Enfim, é lógico que isso sofreu muitas transformações. A China hoje é um outro país moderno, com uma série de problemas de países em desenvolvimento, poluição desenfreada, consumo, enfim. Essa visão é uma visão tradicional, antiga, mas que, como eu costumo falar para os próprios chineses aqui, pelo menos vocês têm uma referência, né? Eles têm uma referência muito forte de moralidade, de equilíbrio. Então é mais fácil, basta você olhar para trás um pouquinho, né, e buscar essas referências. Elas estão todas aqui, não são livros e obras que se perderam. Né? E a própria medicina chinesa, que resiste, né, ela resiste aí aos ataques, digamos assim, das corporações de medicina ocidental, e até dialoga muito bem, né, com a medicina ocidental, quando a postura da medicina ocidental não é essa postura tão incisiva de querer destruir, colocar de lado e sim integrar. Ambas estão aí dialogando e trazendo resultados espetaculares aqui na China com a medicina combinada, né? Que na China se combina as duas, tratamentos de câncer, combinando ervas, acupuntura com químio, enfim, isso feito em hospitais, centros de pesquisa. Então fica o convite para que você possa seguir aí no nosso curso, né? Espero que esteja gostando. Procuro sempre passar um pouco mais do conteúdo básico para enriquecer e não ficar aquela coisa da pessoa estar aprendendo conhecimento, passar o máximo que for possível. E espero que um dia você que está ouvindo aí possa vir aqui na China, ver se já não veio, ou vir novamente, né? Ver isso funcionando a pleno vapor nos hospitais aí. Então vamos seguir no nosso curso. Um grande abraço, Efraim Ferreira Medeiros aí. Até a próxima aula do nosso curso introdutório de medicina chinesa, acupunturabrasil.org. 20 anos ininterruptos na internet. Um grande abraço. Tchau.